Anderson Nunes, analista político aqui na nossa programação. Sempre muito bem-vindo, Anderson. Prazer falar contigo. Muito bom dia, Paula. Bom dia aos telespectadores da BMC. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Anderson, por sinal, muitos assuntos aqui para a gente repercutir, mas quero começar ali um pouco sobre Gabriel Galípolo, né? Sobre essa indicação de Gabriel Galípolo. Nos últimos meses, parece que ele se esforçou ali bastante para apresentar ao mercado um perfil mais técnico. Sua indicação foi, inclusive, bem recebida pelos agentes financeiros, nenhuma surpresa até então. Só que, no entanto, né, existe uma proximidade política de Gabriel Galípolo com o presidente Lula e também com o ministro Fernando Haddad, e isso deixa aí muitos agentes do mercado, né, levantando questionamentos de fato sobre a real independência do Banco Central. Primeiro, entender como você avalia essa capacidade de Galípolo de manter a autonomia da instituição, reforçar essa necessidade de um ajuste fiscal, especialmente diante de todas as pressões políticas, até mesmo, né, já bem sinalizadas para intervir no câmbio, acelerar o ciclo de corte de juros. Excelente pergunta, Paulo. O mercado recebeu a notícia do Gabriel Galípolo sem nenhuma surpresa, mas a gente tem as questões de desconfiança. Ainda há desconfiança se o Gabriel Galípolo manterá a independência do Banco Central, como vinha fazendo o Roberto Campos Neto, porque a gente tem umas situações divergentes, por exemplo, a partir de 2025, onde o PT vai ter a maioria dos indicados. Então, se ele quiser baixar os juros, ele teria uma facilidade nessa negociação. Gabriel Galípolo também tem que ser aprovado pelo Senado. Até o momento, nenhum dos indicados ao Banco Central foi rejeitado pelo Senado. Vão tentar antecipar essa votação, porque o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, avisou que não votaria absolutamente nada de importante durante esse ciclo das eleições, só votaria depois das eleições, ou seja, somente em outubro. Já pensam em adiar para novembro, porém, o governo quer tentar emplacar o nome do Gabriel Galípolo para dar uma tranquilidade antes da próxima reunião do Copom, que ocorre em 18 de setembro. A perspectiva e previsão é ser votado dia 10 de setembro o nome do Galípolo. Porém, Paula, nós temos algumas desconfianças. Galípolo fez todas as suas falas falando de um Banco Central independente. As curvas de juros já precificam um aumento de 0,25. As opções do Copom na B3 também já estão majoritariamente indicando um aumento na taxa de juros de 0,25, um aumento considerando mais ou menos 50%, e definitivamente um aumento na taxa de juros de 80% quando a gente coloca as outras opções, como o aumento de 0,5 e também as apostas de 0,75. Se Gabriel Galípolo não votar pelo aumento da taxa de juros de 0,25, pode ser uma decepção pelo que ele vinha falando, ou colocar no colo do Roberto Campos Neto essa decisão, por exemplo, do aumento na taxa de juros, ou pela manutenção da taxa, falando, olha, essa decisão foi dele, não foi minha, eu ainda não sou presidente do Banco Central. Então, Gabriel Galípolo está numa situação de um checkmate, como se dizia no xadrez, porque se ele não aumentar a taxa de juros, ele decepciona o mercado pelas falas que ele vinha dizendo, e se ele simplesmente decide pela manutenção, ele faz um aceno ao grupo político do PT, principalmente igual a Glaze declarou, falando, olha, ele pode ser um indicado do PT, mas nós vamos continuar cobrando a queda de juros. Então, Gabriel Galípolo tem algumas situações que são favoráveis, como foi os dados agora do IPCA, mostrando um pouco menos de pressão sobre a inflação. Nós temos a questão da bandeira amarela, que foi retirada e voltou para a bandeira verde justamente para não pressionar a inflação, e essa questão do petróleo dando uma queda e o dólar agora se encaixando num novo patamar, pode ser que abra um espaço para um corte na gasolina que vai impactar diretamente na inflação, o que favoreceria 2 pontos, Paula. Primeiro, as eleições municipais, que trariam um ponto positivo para o PT, falando que cortou a gasolina, e também no impacto de até 0,3, dependendo do que for, na pontuação ali que se faz o cálculo da inflação, em relação à redução da gasolina.
Pontos interessantíssimos. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, viu, Anderson, o Vandique Silveira, que está chegando também agora na nossa programação, presencialmente aqui. Vandique, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você, Paula. Está o Maurílio aqui escondido. Anderson, um prazer estar com todos vocês. Bom dia a todos. Obrigada. Vandique, nesse tema, né, inclusive aqui que estávamos conversando, queria entender um pouco também da tua leitura. Galípolo talvez aí será uma espécie de teste para essa autonomia da instituição, já que, lembrando, né, até ano que vem, ali em janeiro de 2025, o governo ainda terá, além do Galípolo, mais 3 indicados. No total ali, terão ali uma composição bem expressiva de 9 membros dentro do Comitê de Política Monetária. Você acha que Galípolo passará, né, aí por este teste de fogo em relação a esse compromisso com a meta de inflação? Olha, pelo bem do Brasil, eu torço por ele, tá? Eu estou com o microfone do Vandique aqui oscilando um pouquinho, a gente vai trocar o microfone do Vandique, eu sigo com o Anderson, daqui a pouco o Vandique volta, inclusive, né, para falar mais sobre esse tema, né, trazer a opinião dele. Mas voltando aqui, o Anderson, ainda um pouco, né, nessa questão da postura ou dos desafios de Gabriel Galípolo, a gente focou muito mais ali em relação aos desafios em relação à corte de juros, mas eu acho que tem um ponto muito sensível, que eu queria entender também um pouco dessa sua leitura, em relação a toda a pressão que a gente já viu acontecendo sobre intervenções no câmbio, né? A gente já viu o Lula falando sobre isso, o ministro Fernando Haddad também criticando muito o Banco Central em outros momentos por, de fato, permitir essa valorização excessiva do dólar. Você vê isso também aí, talvez aí como um grande desafio para Gabriel Galípolo? Ele vai sofrer uma pressão política muito grande sobre essas questões do câmbio, Paula. Mas eu não vejo uma entrada do Banco Central nem no pior momento, quando chegou a 5,86, o dólar comercial, o futuro chegou ali também nessa mesma cotação, um pouquinho acima, chegando a tocar quase os 5,87. Nem assim o Banco Central interviu, porque era um problema fiscal, um problema político. Não adiantaria o Banco Central fazer uma intervenção de forma direta, sendo que esse era um problema político ali e poderia passar, e como passou, o dólar voltou a patamares de 5,44, 5,45 na semana passada. Agora está sofrendo um pouco mais de pressão a 5,60 e vai se derivando aí por um problema mais fiscal e político do que de intervenção do Banco Central. Logicamente, o Gabriel Galípolo, ele vai querer se tornar independente e mostrar para o mercado que ele tem independência em relação às suas decisões. E quem sabe, se o dólar chegar a encostar próximo dos R$6 alguns dias consecutivos, eu acredito sim que o Banco Central vai intervir e Gabriel Galípolo vai ter que mostrar a sua independência ali e atender os anseios políticos. Agora, me traz um pouco de receio ainda, Paulo, essa questão dos juros para 2025, quando o PT tiver com todos os indicados ali, ou seja, tiver com a maioria para um corte de juros, até que ponto ele vai levar? Isso me deixa um pouco ali preocupado. Será que ele vai mostrar independência com os números da inflação? Será que ele vai mostrar independência com o risco fiscal? Essas são as dúvidas que só o tempo vai poder nos mostrar para a próxima reunião do Copom, que ocorre ali em janeiro e março do ano que vem. Bom, agora sim, volto com o Vandique, já solucionado aqui o nosso problema. Vandique, você falava que torcia de fato aí por Gabriel Galípolo, queria que você pudesse trazer então a sua análise, né, em relação à indicação de Galípolo para a presidência do Banco Central. Bom dia de novo a todos, agora com o microfone funcionando bem. Bom dia, Paula, Maurílio, Anderson e a todos que nos assistem aqui. Eu torço muito pelo Galípolo. Entretanto, o Galípolo é talvez, provavelmente, o banqueiro central brasileiro com menor experiência e com pior formação. Não tem nem grande experiência no mercado financeiro, tendo sido CEO de um banco pequeno, né, que não tem não foi grandes expressividades no mercado. E a mesma coisa academicamente, né? Ele pegou carona num projeto do PT e se fez notado por estar de acordo com ideias heterodoxas sobre economia. Então, o que eu olho e vejo e concordo profundamente com o Anderson aqui? A minha grande preocupação é um Copom
com maioria absoluta indicada pelo governo, uma pressão incessante por parte do PT, a ala política, uma eleição em 2026 que talvez seja a eleição, vai ser um divisor de água no Brasil entre esquerda, direita, lulismo e bolsonarismo e suas derivadas, e o país depende de equilíbrio. Né? A questão do equilíbrio é fundamental e paz para tomar decisões. Não sei se o Galípolo teria condições de aguentar toda a pressão que vem, ainda mais a pressão interna que virá de outros membros do Copom, que serão indicados, né, pelo próprio presidente da República. Então, isso me preocupa demais. A questão com relação à taxa de juros, é muito óbvio que a Selic tem que subir. Não tem questão política com relação a isso. Não tem, é totalmente independente. A preocupação maior, a preocupação técnica é que as expectativas de inflação estão desancoradas. O IPCA está na banda superior e provavelmente deve terminar 2024 próximo dos 5, se não em 5, de acordo com as minhas estimativas. O IPCA está deslocado, quer dizer, desancorado das expectativas do centro da meta até 2027. Isso mostra que o mercado não tem confiança que o Banco Central vai buscar a meta da inflação. Obviamente que a gente fala que existe uma banda e a banda vai até 4,50. A grande preocupação é quando a gente mira na banda superior e isso começa a sair de controle. Porque uma vez que chega a 4,5, pode chegar a 5, para quem chegou a 5, 5,5 não é nada. Quando a gente menos espera, a coisa passou de 2 dígitos. A minha maior preocupação é uma relação parecida com o que houve, ainda que o Banco Central tenha autonomia, mas a autonomia ela tem os seus limites, porque a indicação é política, tá certo? E nós não temos uma alternância de poder que é muito próxima, como em países como o Chile, como no próprio Estados Unidos, que o indicado é sempre alguém que está muito parecido na sua visão macroeconômica, né? Nós temos uma divisão, um racha muito acentuado no Brasil com relação a visões econômicas de economia de mercado versus de uma economia planejada ou uma economia de capitalismo de Estado, que é defendido pelo Partido dos Trabalhadores. Então, esse racha, a minha preocupação é que a gente tenha muitas oscilações lá dentro, e essas oscilações não são boas para o mercado. Então, com isso, eu desejo muita sorte ao Galípolo, tenho grandes restrições a ele, como sempre tive. Ele foi um defensor de MMT, né? Uma teoria totalmente descabida de propósito, algo completamente teórico, sem nenhuma chance de funcionar. Do ponto de vista acadêmico, desenvolvida por acadêmicos de segunda linha nos Estados Unidos, fora do eixo da economia, e isso está sendo defendido por grande parte do PT, que acredita que endividamento não é o problema. Obviamente, voltando com a questão do câmbio, Anderson está no centro do alvo. Não tem como intervir no câmbio através de venda de contratos futuros de dólar, por uma razão óbvia. O grande problema no Brasil não está na taxa de juros, e sim no descontrole fiscal. O descontrole fiscal é a marca do problema brasileiro e que impulsiona a inflação e que piora a inflação e que piora o câmbio. Então, a única coisa que o Banco Central poderia fazer numa situação dessa era aumentar a Selic. Para mim, está dado, né, esse aumento de 0,25. Na minha conta, serão 4 aumentos de 0,25, voltando aos 11,5%, que era de onde não deveria ter saído. Anderson, pegando esse gancho, inclusive, né, volto aqui contigo, que o Van Dijk